Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero apresentar essa playlist de 100 vídeos completos focados no concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Oeste da Bahia, que a Lac Concurso está disponibilizando para vocês. Depois da minha fala, vocês vão ter a aula aí normalmente completa para que vocês estudem de uma forma com qualidade, com presteza. A gente faz essa ação aí para ajudar os alunos, né? E eu quero fazer um convite. Olha só. Professor, estou assistindo as playlists, está bacana, está 10, está tranquilo, mas, professor, eu quero material de apoio. Professor, eu quero o restante do curso. Aqui tem 100 vídeos no YouTube, mas são mais de 100 vídeos este nosso curso. E eu faço um convite para vocês, até para vocês ajudarem o nosso site. Vocês podem estar estudando via o nosso site lá, concurso, a inscrição está... o link da inscrição está na descrição desse vídeo, contribuindo com um valor simbólico de R$ 99,90. R$ 99,90 você vai ter este curso completo, mais de 100 aulas, mais um material de apoio, e além disso você vai ter direito a uma metodologia vencedora, que é o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o painel do aluno. Ali você vai ter uma meta de estudos diária, a gente vai organizar, vamos priorizar os seus estudos com base na grade. Você vai estudar em regime de metas. Você vai ter o painel do aluno, você vai ter toda a estrutura do site por apenas R$ 99,90. E, claro, você vai contribuir com esse nosso grande projeto social que nós desenvolvemos aqui no YouTube. Tudo bem? Bacana? Então, excelente aula. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Alô, você, concurseiro de todo o Brasil. É um prazer, mais uma vez, recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, vamos aí concluir o nosso trabalho a respeito da análise combinatória. Então, a gente viu que a análise combinatória é um processo de contagem, né? Então, é um ramo da matemática que objetiva o quê? Contar a quantidade de vezes que um determinado grupo pode ser agrupado. Então, eu tenho um conjunto formado por N elementos que serão agrupados em valores menores. E aí o objetivo da análise combinatória é exatamente isso, identificar quantos agrupamentos podem ser formados a partir de um grupo maior ou de um conjunto de N elementos, beleza? E aí a gente viu que esse processo, dependendo de como vai ser formado os agrupamentos, nós podemos nos valer de vários conceitos. Nós podemos usar, por exemplo, uma das ferramentas, a permutação, a outra, o arranjo, a outra, o próprio princípio fundamental da contagem, a outra ferramenta, a combinação simples, que é a que nós iremos estudar hoje. Então, nós já vimos essas anteriores, fatorial, permutação, princípio fundamental da contagem, arranjo, e aí falta a quinta ferramenta, que é a combinação. Então, vem comigo para darmos o pontapé inicial com relação à combinação simples. Então, o que a gente vai ver nessa aula aí? Nós vamos ver hoje combinação, entender o conceito de combinação, qual que é a formulação que envolve a combinação simples, e como sempre, vamos fazer também uma bateria de exercícios, de variadas bancas, para a gente treinar essa habilidade que é a ferramenta combinação simples. Beleza? Então vamos lá, falando de combinação simples. Bom, já iniciei a aula conceituando, aliás, relembrando o conceito da análise combinatória, que ela procura o quê? Resolver problemas de contagem. O objetivo dela é isso, é encontrar de quantas formas eu posso obter um certo agrupamento. Agora, no nosso estudo, são essas as ferramentas: princípio fundamental da contagem, fatorial, permutação, arranjo e combinação. Todas as de cima nós já estudamos e hoje vamos falar de combinação, que são as ferramentas de contagem. Bom, antes de definirmos a combinação, vamos ver um exemplo aqui. Tenho 5 amigos, A, B, C, D e E.
cada amigo representado por uma letra. E quero convidar 3 deles para a festa do meu aniversário. Quantas alternativas eu tenho? De quantas formas eu posso fazer essa combinação? De quantas formas eu posso convidar 3 desses 5 amigos? Então, veja bem, eu preciso escolher 3 de 5. Portanto, eu vou ter que combinar quem eu vou convidar. Agora, uma coisa muito importante que nós temos que entender é que os agrupamentos, e eu falei isso na nossa aulinha de arranjo, eles podem ocorrer de 2 formas. Todo agrupamento pode ocorrer de 2 formas. Ou ele pode ser ordenado, ou ele pode ser não ordenado. Lembram disso? Professor, eu não lembro mais. O que é um agrupamento ordenado? Um agrupamento ordenado é aquele agrupamento no qual, ao alternar a posição dos elementos desse agrupamento, eu tenho um agrupamento diferente. Por exemplo, se eu colocar os números, os algarismos 1, 2 e 3, nessa sequência, eles formam o número 123. Quem são os algarismos desse número? É o 1, é o 2 e é o 3, correto? Então, eu tenho o número 123. Se eu alterar a posição desses algarismos, o 1 ir para o lugar do 3, o 3 vir para o lugar do 1, ficaria 3, 2, 1. Consequentemente, o número não é mais 123, o número passa a ser 321. Portanto, um número diferente. Entendem isso? Então, observem que se eu alterar a posição dos elementos, influencia no resultado final. Eu tenho um numeral diferente. Portanto, é um agrupamento ordenado, onde a ordem importa. A ordem dos elementos importa. E quando que eu tenho um agrupamento não ordenado, professor? O agrupamento será não ordenado quando, alterando a posição dos elementos, não me torna um resultado diferente. Eu continuo com o mesmo resultado. Por exemplo, eu vou convidar 3 pessoas para irem à festa de aniversário. Então, eu convidei a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. É um agrupamento de 3 pessoas? Sim. Quem são elas? A, B e C. Se eu tivesse convidado, ao invés do A, do B e do C, eu tivesse dito assim, eu convidei o amigo C, eu convidei o amigo A e eu convidei o amigo B. C, A, B. Por acaso, eu convidei um agrupamento diferente do que eu havia anunciado anteriormente? Não, é o mesmo agrupamento. Eu falei em ordem diferente, mas o grupo é o mesmo. São 3 pessoas, a pessoa A está lá dentro, a pessoa B está lá dentro, a pessoa C está lá dentro. Então, observem que nesse caso, se eu chamar ABC, BAC, CBA, CAB, não vai importar a ordem. O grupo é o mesmo. Então, nós dizemos que casos como estes são casos de agrupamento não ordenado, onde a ordem não importa. Entenderam isso? Então, eu posso ter um agrupamento ordenado e eu posso ter um agrupamento não ordenado. Essa é a diferença entre arranjo e combinação. Quando eu for trabalhar arranjo, eu estou diante de um agrupamento ordenado. Foi o que nós vimos na aula anterior. Quando nós formos trabalhar agora a ferramenta combinação, nós estaremos diante de um grupo não ordenado, aonde a ordem dos elementos não importa, não me torna um agrupamento diferente, beleza? Então, combinação, ela é uma ferramenta utilizada toda vez que eu tiver um momento de contagem na qual a ordem dos elementos não importa. Tranquilo? Então, vem comigo. Isso que nós estamos fazendo é exatamente isso. Eu tenho 5 amigos e vou ordená-los de 3 em 3. Então, se eu montar o grupo ABC, já é um agrupamento.
eu não posso mais usar no mesmo agrupamento esses 3 amigos, porque a ordem não importa. Portanto, eu vou ter que mudar um deles. Agora, ABD já é um agrupamento diferente, porque agora não está o C. Quem está no lugar do C é o D, então é outro agrupamento. Então, com isso, eu vou fazendo as trocas, as combinações, de tal forma que eu nunca repita os 3 elementos. Posso repetir 2, posso repetir 1, mas nunca os 3. Ok? Sempre tem que ter um elemento novo. Tá? Uma vez constituído esse grupo, eu não posso repeti-lo mais. Tranquilo? Mesmo que eu altere a ordem. O que eu quero dizer é que se eu tenho aqui ABD, eu não vou poder pegar tipo B, D, A. Ah, professor, esse aqui é um outro agrupamento? Claro que não. B, D e A já estão dentro desse grupo e são as mesmas pessoas. Não importa a ordem que eu determine aqui, o grupo é o mesmo. Tranquilo? Então eu não posso usar. Bom, sendo assim, eu consigo formar somente 10 grupos, né, de 3 elementos, tendo como opção de escolha 5 amigos. Tranquilo? Isso é nada mais, nada menos do que uma combinação, gente, ok? O que eu fiz aqui foi combinar 3 elementos de um conjunto de 5, tá? Então, nós dizemos que isso é uma combinação de 5 a 3, ou seja, de um total de 5 elementos, estou combinando de 3 em 3. Total de conjuntos que eu consigo agrupar, formas diferentes de realizar essa tarefa, são 10. Beleza? Então, cada um desse agrupamento de simples de 5 elementos tomados 3 a 3. Essa é a linguagem técnica que nós usamos para fazer essa referência aqui. Bom, agora nós podemos já conceituar o que é uma combinação, tá? Então, combinação simples de N elementos de um conjunto A. Como assim, professor? O conjunto é formado por uma quantidade de elementos. Eu posso ter um conjunto com 2, com 3, com 1, com nada, né? Com 5, com 10, com 1000 elementos. Então, a quantidade de elementos presentes no conjunto, nós vamos representar por N. Tá? N é a quantidade de elementos que um determinado conjunto possui. Tá? Tomados P a P. O que é isso, professor? P a P quer dizer a quantidade de elementos do agrupamento que vai ser considerada. Então, naquele exemplo anterior, o meu N era 5, porque eu tinha 5 amigos disponíveis para serem convidados. E eu queria agrupá-los de 3 em 3. Então, o meu P é o 3, que é a quantidade de elementos do agrupamento. Então, N, a quantidade de elementos do grupo. P, quantidade de elementos do agrupamento. Tranquilo? Bom, é cada agrupamento não ordenado que contém, sem repetição, P elementos de A. P elementos de A. Tranquilo? Ou seja, eu não posso repetir aquilo que já foi colocado. Tranquilo? Já, a partir do momento que você constituiu um grupo naquele formato, você não pode mais constituir. O número de combinações simples de N elementos tomados P a P é indicado por... Bom, eu havia salientado para vocês já isso em todas as ferramentas que nós trabalhamos da análise combinatória. Eu sempre deixei claro para vocês que, com exceção do PFC, que é o princípio fundamental da contagem, que é o único que não tem uma fórmula específica, nós baseamos em 2 princípios, o multiplicativo e o aditivo, mas todos eles só com base de análise matemática. Na combinação, no arranjo e na permutação, elas são norteadas por fórmulas, né? A permutação tem uma fórmula, nós já vimos isso, o arranjo tem a sua fórmula e a combinação não é diferente, ela também tem uma fórmula que norteia ela, ok? Qual é a fórmula que nos auxilia para encontrar essa quantidade? Bom, nós vamos indicar a combinação por isso aqui, ó.
Essa é a forma de indicar. C de combinação, N, P, ou seja, de N elementos tomados P a P. N quantidade de elementos do grupo, P quantidade de elementos do agrupamento, ok? Bom, aí nós temos o seguinte, então, ó. Para fazer esse cálculo, nós vamos fazer uso da seguinte fórmula. Está aqui, ó, combinação de N tomados P a P vai ser dado por essa formulazinha aqui, ó. N fatorial dividido por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Ela é bem parecida com a fórmula do arranjo. A única diferença é que na fórmula do arranjo não tem esse P aqui, ó. É só N dividido por N menos P. Na combinação, o que vai diferenciar é que eu vou dividir por P fatorial também, tá? Não só por N menos P, mas por P fatorial também. Beleza? Bom, N quantidade de elementos, P quantidade de elementos do agrupamento. Beleza, né, galera? Bom, agora que a gente já sabe qual que é a fórmula que representa o cálculo da combinação, vamos colocar em prática isso daí, tá? Bom, combinação de 10 a 4. Vamos fazer isso daqui, tá? Qual é a formulazinha que a gente tem, né? A formulazinha é aquela ali, ó. Combinação de N fatorial dividido por P, que multiplica N menos P. Essa é a formulazinha. Tá? N é o primeiro elemento, P é o segundo elemento. Então, eu tenho que fazer aqui combinação de 10 e 4. Tranquilo? Então, vamos lá? Ó, de acordo com a formulazinha, meu N vale 10, meu P vale 4. Então, eu vou ter N fatorial, 10 fatorial, dividido por quem? Por P fatorial, o P vale 4, portanto, 4 fatorial, que multiplica N menos P, ou seja, 10 menos 4, fatorial. Tranquilo? Então, tá aqui. Bom, quanto que são 10 menos 4? 10 menos 4 é exatamente 6. Então, eu vou ter isso aqui, ó. 4 fatorial dividido por 4 fatorial. 10 fatorial dividido por 4 fatorial vezes 6 fatorial. Tranquilo? Bom, gente, daqui para frente é a nossa primeira aula, que é a simplificação de fatorial. E nós já aprendemos como fazer isso. Como que eu resolvo isso daqui? Eu tenho 10 em cima, 4 e 6 embaixo. Eu desenvolvo um maior até chegar no maior de baixo, o de cima até chegar no maior de baixo. Então, vai ficar bem assim, ó. 10 vezes. O que é desenvolver um fatorial? Fatorial é a multiplicação de todos os elementos a partir daquele número indicado, tá? Eu vou decrescendo até chegar no número 1. Então, 10 fatorial seria 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isso que é 10 fatorial, é o resultado desta multiplicação. Só que eu não vou precisar desenvolver até o final. Eu vou desenvolver até chegar no maior aqui de baixo. Então, eu tenho 10, 9, 8, 7, 6. Para aqui. Eu posso parar o desenvolvimento do fatorial em qualquer momento, desde que eu indique, tá? 6 fatorial, parei aí. Dividido. Como eu tenho um 6 e um 4 aqui, e esse 6 eu já vou simplificar com aquele, eu vou desenvolver só o 4. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Agora, eu não preciso mais colocar o fatorial, porque eu desenvolvi o 4. E o 6 eu vou desenvolver? Não. Então, aqui, ó, vezes 6 fatorial. Observe que o 6 eu não desenvolvi. Por que, professor, que o senhor não desenvolveu? Porque como eu tenho um 6 em cima e eu tenho um 6 embaixo, então eu posso simplificar esses dois 6. Foi o que eu fiz. Então, eu evito de fazer algumas multiplicações. Bom, agora o fatorial não existe mais.
mas existem elementos que eu posso simplificar. Se você quiser multiplicar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e dividir no final, tudo bem. Só que você vai ficar com números grandes. Então toma cuidado. Mas pode fazer? Pode. Eu vou optar em simplificar. Como eu tenho 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, eu penso o seguinte. Quantos são 4 vezes 2? 4 vezes 2 são 8, professor. Eu não tenho um 8 em cima? Tem, então eu posso simplificar. 8 com 4 vezes 2 embaixo. A mesma coisa. Quem que sobrou embaixo? O 3 e o 1. Quem sobrou em cima? O 10, o 9 e o 7. Professor, mas o 9 e o 3 também podem ser simplificados. Podem. Olha aqui, ó. 3 dividido por 3 é 1, 9 dividido por 3 são 3. Então, o 9 lá em cima passa a ser 3 e o 3 aqui de baixo passa a ser 1. Então, desaparece, porque eu não preciso colocar o 1 na parte de baixo. Tranquilo? Resumindo, quem sobrou aqui embaixo? Só o número 1. Só o número 1. Então, isso aqui vai ser igual. Embaixo eu só tenho o número 1. E quem ficou em cima? O 10, o 3 e o 7. E eu vou multiplicar esses elementos. 10 vezes 3 são 30, 30 vezes 7, 210. Então, 210 dividido por 1 é 210 mesmo, né, gente? Então, está aqui, resposta 210. Conclusão, a combinação de 10 elementos tomados 4 a 4 é 210. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Beleza. Então, vamos ver mais um aqui, ó. Combinação de 12 a 3. Vou usar o mesmo procedimento. Quem é meu N? O 12. Quem é o meu P? O 3. Então, eu vou ter 12 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 12 menos 3. 12 menos 3 fatorial. Tranquilo? Substituir. No lugar do N eu coloquei 12 e no lugar do P eu coloquei 3. Isso aqui é só substituir na formulazinha, que é essa fórmula aqui, ó. N fatorial dividido por P vezes N menos P. De boa? Então, vamos lá. Partindo sempre do princípio. Quanto que é 12 menos 3? Não vai dar 9? Isso. Então, 9 vai ser o maior valor aqui embaixo. Então, eu vou desenvolver o 12 até chegar no 9. Então, eu vou ter, ó, 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. Para aqui. Dividido por quem? Eu tenho 3 e 9. O 3 eu desenvolvo. 3 vezes 2 vezes 1. E aqui vai dar 9. 12 menos 3, 9. Beleza, professor. Agora eu tenho um 9 em cima e um 9 embaixo. No numerador e no denominador, posso e devo simplificar. Beleza? Professor, dá para simplificar alguma coisa a mais? Dá. Olha só. 12 dividido por 3 é 4. 4 dividido por 2 dá 2. Então, no lugar do 12 vai ficar o 2. Aí eu tenho o 11 e tenho o 10 que sobraram na parte de cima. E na parte de baixo ficou só o 1. Tranquilo? Beleza. Então, agora eu tenho só que efetuar esta multiplicação. 2 vezes 11, 22. 22 vezes 10, 220. Pronto, está resolvido. Embaixo só sobrou o 1, então eu não preciso colocar o 1. Tranquilo? Está respondido. Bom, mas nós temos uma situação em que nem sempre vai aparecer números. Nós podemos ter situações onde vão aparecer variáveis, que são incógnitas, termos desconhecidos, tipo Cn-1, 2, ou seja, combinação de n-1 elementos tomados 2 a 2. E agora, professor, como que eu resolvo esse tipo de exercício?
Galera, o procedimento vai ser o mesmo. O meu N, que é a quantidade de elementos, está representado aqui por N menos 1. O meu P está representado por 2. Então, de acordo com a fórmula da combinação, eu tenho que pegar o meu N fatorial e dividir por P vezes N menos P. Então, vamos fazer isso? O meu N vale N menos 1. Então, vai ficar bem assim, ó. N menos 1 fatorial dividido por quem? Por P, que é 2, vezes N menos P. Então, vai ficar N menos 1, que é o meu N, menos o P, que vale 2. Portanto, N menos 1 menos 2. Dando continuidade nisso, eu vou ter aqui o seguinte. O que é N menos 1 menos 2? Vocês concordam? Fatorial, tá? Vocês concordam que tudo isso aqui, na verdade, é N menos 3? Sim ou não? Sim, professor. Por que dá 3 para quem não entendeu? Porque se eu tenho menos 1 e aqui menos 2, números com sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 1 com menos 2 são menos 3. Escrever desta forma é a mesma coisa que escrever assim. Tranquilo? Bom, então agora, para que eu possa fazer a simplificação desse fatorial, eu tenho que fazer esse N menos 1 chegar no N menos 3. E como que eu faço um número chegar no outro? Eu vou desenvolvendo o fatorial dele até chegar aonde eu desejo. Aqui o 10, eu queria chegar até o 6, que era o maior. Então, eu desenvolvi o 10, 9, 8, 7, 6. Aqui eu tinha o 12, eu tinha que fazer ele chegar até no 9. Por quê? Porque 12 menos 3 é 9. Que é o maior valor aqui embaixo. Então, eu desenvolvi o 12 até chegar no 9. Agora, eu tenho um termo desconhecido, N menos 1. E eu tenho que fazer chegar no N menos 3. Professor, mas N menos 3 não é maior que N menos 1? Não, gente. Quando nós falamos em números negativos, quanto maior for o valor, menor ele é. N menos 1, eu estou tirando somente uma unidade de N. N menos 3, eu estou tirando 3 unidades de N. Portanto, esse valor é menor que N menos 1. Entendem isso? Então, eu vou ter que desenvolver N menos 1 até chegar no N menos 3. O que acontece se eu tiro uma unidade do N menos 1? N menos 1 menos 1, então eu vou tirar N menos 2, vou tirar 2 unidades. Então, é assim que vai ser o desenvolvimento. Vai ficar bem assim, ó. N menos 1. Agora eu vou tirar uma unidade, ele vai passar para N menos 2. Ainda vou tirar mais uma unidade para ficar igual, N menos 3. Fatorial. E embaixo, quem eu tenho? 2 fatorial. Quem é 2 fatorial? É 2 vezes 1. 2 vezes 1. Vezes N menos 3. N menos 3. Fatorial. Agora, observem que eu posso simplificar. Por quê? Porque eu tenho N menos 3 em cima, N menos 3 embaixo. São iguais, eu simplifico. Elimino os dois. Quem que sobrou em cima? N menos 1 vezes N menos 2. N menos 1 vezes N menos 2. Dividido por 2. Pronto, para aí. Professor, não tem que desenvolver, resolver a equação? Não, gente. O objetivo aqui é só o desenvolvimento da combinação, certo? Não é para resolver. Se fosse para resolver, eu teria que essa combinação era igual a um determinado valor. Aí eu acharia o valor do N. Mas como não foi proposto isso, então é só o desenvolvimento do fatorial. Aqui nós chegamos a valores porque eu tinha números. Mas aqui, obviamente, com letras, eu não tenho como chegar a um valor preciso. Tranquilo? Belezinha? Então, tá aqui, gente. Ó, isso aqui foi para nós treinarmos como que se aplica esta fórmula da combinação. Professor, eu já sei aplicar a fórmula. Beleza, essa era a proposta. Tá? Agora, o professor vai cair desse jeito no concurso? Claro que não. Nós estamos testando habilidade, treinando habilidade e competência. Essa aqui é a habilidade, que é o ato de desenvolver.
A prática, saber fazer a conta. Agora nós vamos testar a competência, que é ler e interpretar o exercício para depois fazer esses cálculos, ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. 2 pessoas de um grupo de amigos serão escolhidas para cuidarem dos preparativos de uma festa. A escolha pode ser feita de 21 modos diferentes. Quantas pessoas há no grupo? Veja bem. Agora, eu não tenho a quantidade de elementos do grupo. O exercício simplesmente me disse que foram escolhidas, agrupadas, pessoas para participarem dessa festa, tá? E ele disse o seguinte, que 2 pessoas de um grupo de amigos serão escolhidas. A quantidade de elementos do agrupamento foi definido. Eu quero agrupar de 2 em 2. E eu vou formar um total de agrupamentos. E isso o exercício deu. Foram feitos 21 agrupamentos. A pergunta é, quantas pessoas há nesse grupo? Então, veja bem, gente. Eu estou diante de uma combinação de N a 2. Professor, por que o senhor colocou N? Porque é exatamente esse valor que eu tenho que descobrir. Quem é N? A quantidade de elementos do grupo. E aqui é o que ele pergunta, quantas pessoas há no grupo? Portanto, eu não conheço esse valor, N. Por que 2? Porque 2, que seria o P, é a quantidade de elementos do agrupamento. E ele falou que 2 pessoas deverão compor os agrupamentos. E por que 21? Porque ele falou que foram feitas, pode ser feito de 21 formas diferentes. Então, 21 agrupamentos. Beleza, agora é só desenvolver isso. Vamos lá? Se é a combinação de N a 2, então eu vou ter N fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica N menos 2 fatorial. Isso é igual a 21. Tranquilo? Eu escrevi isso daqui na fórmula da combinação. Agora, como eu tenho N em cima e N menos 2 embaixo, eu tenho que desenvolver o N até chegar no N menos 2. Então, vai ficar bem assim, ó. N vezes, tira uma unidade, N menos 1, vezes N menos 2. Opa, chegou onde eu queria. Beleza? Dividido por 2 vezes 1, porque 2 fatorial é 2 vezes 1, vezes N menos 2. Isso é igual a 21. Observe que eu não mexo do outro lado da igualdade. Agora eu tenho aqui, ó, N menos 2 em cima, N menos 2 embaixo. Simplifica. Quem sobrou em cima? N e N menos 1. Quem sobrou embaixo? 2. Então, fazendo a distributiva aqui, ó, eu vou ter N vezes N, N ao quadrado, menos N vezes 1, N, dividido por 2 vezes 1, 2. Isso é igual a 21. Como a proposta é achar o valor do N, o que eu vou fazer? O 2 está dividindo, vai para o outro lado, multiplicando. Conclusão. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter N ao quadrado, menos N, igual 2 vezes 21, 42. Passando 42 para o lado de cá, ele vem menos 42, igual a 0. Como o objetivo é encontrarmos o valor do N, então eu tenho que desenvolver esta equação de segundo grau. Aí o desenvolvimento da equação de segundo grau, galera, fica a seu critério. Se você quer fazer da forma tradicional, através da fórmula de Bhaskara lá, beleza. Professor, eu sei fazer por soma e produto. Tranquilo também. Faz da forma que for mais segura para você. Fazendo por soma e produto, 2 valores que multiplicados vai dar 42, menos 42, e 2 valores cuja soma vai ser igual a mais 1. Por quê? Porque é o oposto de B. O oposto de B, o B é menos 1, o oposto é mais 1. Então, eu vou ter N' igual a menos 6 e N duas linhas igual a 7, positivo. 7 vezes menos 6, menos 42. 7 menos 6 é 1, que é exatamente o oposto
de menos 1. Tranquilo, menos 6 e 7. Como eu estou falando em grupos, eu não vou poder ter um grupo negativo, menos 6 pessoas. Então, esse valor negativo é eliminado, tá? Então, eu só posso com esse valor positivo, tá? Até porque o N, ele tem que ser menor ou igual a P. Se eu vou agrupar N2, o N não pode ser menor que 2. Então, ele não pode ser menos 6. Menos 6 é menor que 2. Portanto, a única resposta que está de acordo com a definição de combinação é o 7. Portanto, quantas pessoas há nesse grupo? 7 pessoas. Tranquilo? E aí, para tirar dúvidas, se você quiser fazer a combinação de 7 a 2, tem que dar 21. Se não der, está errado. Mas vai dar, tá? É até bom você fazer aí para teste. Só fazer combinação de 7 a 2 e verifica se a resposta vai dar 21. Beleza? Tranquilinho? Vamos para o próximo aqui, ó. Um grupo é formado por 7 alunos e 4 professores. De quantos modos pode se formar uma comissão? Veja bem, gente, ó. Primeira comissão que eu quero formar aqui. Uma comissão de 5 pessoas. Depois, uma comissão de 7 pessoas com exatamente 3 professores. Depois, uma comissão de 4 pessoas com pelo menos 3 professores. Depois, uma comissão de 3 pessoas com pelo menos um professor. Então, eu criei 4 situações diferentes aqui. Vamos lá? Primeiro, um grupo é formado por 7 alunos e 4 professores. De quantos modos pode se formar uma comissão de 5 pessoas? Veja bem que nessa primeira alternativa, ele não colocou nenhuma condição. Essa comissão tem que ser formada por professor, ou por aluno, ou só por professor, ou só por aluno. Ele simplesmente disse por pessoas. Então, o que eu tenho que levar em consideração é a quantidade de pessoas. Quantas pessoas eu tenho aqui? 11 pessoas. Por que 11? Porque são 7 alunos e 4 professores. O agrupamento é de quantas pessoas? De 5 pessoas. Então, eu tenho que formar grupos, né, de um total de 11, tomados 5 a 5. Então, é só fazer uma combinação de 11 e 5. Portanto, 11 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica 11 menos 5 fatorial. Como 11 menos 5 dá 6, então o que eu vou ter aqui? Ó? 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6. O 5 eu desenvolvo. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 11 menos 5, 6 fatorial. 6 em riba, 6 embaixo, olha só, 6 em cima, 6 embaixo. Simplifica. 4 vezes... 4 não, vou pegar o 5 aqui para facilitar. 5 vezes 2, 10. Cortei o 10. 4, 8 dividido por 4, 2. 9 dividido por 3, 3. Pronto, embaixo ficou só 1. Quem sobrou em cima? Sobrou 11, sobrou 3, sobrou 2 e sobrou 7. Então, agora é só fazer essa multiplicação. 11 vezes 3, 33. 33 vezes 2, 66. 66 vezes 7. 7 vezes 6, 42. 7 vezes 6, 42. E 4, 46. Portanto, 462. Pronto, eu consigo formar 462 comissões de 5 pessoas. Certo? Tranquilo? Belezinha, letra A respondida. Agora vamos para a letra B. Aqui ele já diz o seguinte. Formar comissões, né? A mesma situação, 7 alunos, 4 pessoas, 11 no total. Só que são comissões de 7 pessoas com exatamente 3 professores. Das 7, obrigatoriamente, 3 tem que ser professor. Beleza. Então, vamos pensar aqui o seguinte. Como são 7 pessoas e só 3 tem que ser professor, então, obrigatoriamente, 4 serão alunos. Vocês concordam comigo? Se eu tenho um grupo de 7 e obrigatoriamente 3 são professores, então 4 terão que ser alunos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é combinar 7
4 a 4. Por quê, professor? Porque eu tenho que saber quantos grupos eu consigo formar de 4 alunos de um total de 7. Depois eu vou ter que combinar quantos grupos eu consigo formar de 4 professores tomados 3 a 3. Beleza? Bom, 7 e 4. 7 fatorial dividido por 4 fatorial, que multiplica 7 menos 4 fatorial. Desenvolvendo isso, eu vou ter 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Simplificando, 4 com 4, 6 com 3 vezes 2, sobrou 7 vezes 5, 35. Ou seja, 35 grupos de alunos, 4 a 4. Professor, mesmo raciocínio. 4 fatorial dividido por 3 fatorial, 4 menos 3 fatorial. Eu vou ficar com 4 vezes 3, dividido por 3 vezes 1. 4 menos 3 é 1. 3 simplifica com 3, 1 fatorial vale 1 mesmo, portanto, isso aqui é igual a 4. Tranquilo? Então, eu tenho 4 aqui e 35 ali. Gente, como aqui o objetivo é formar grupos com 7 pessoas, então o resultado disso vai ser a multiplicação de 35 vezes 4, que vai ser igual a 140. 4 vezes 35, 140. Portanto, eu consigo formar 140 grupos. Beleza? É só multiplicar a combinação dos alunos com a combinação dos professores. Eu sei o total de grupos que eu vou conseguir formar. Beleza? Tranquilo? Observe que tem alguns casos que tem as especificidades, né? Então, essas características têm que ser respeitadas, ok? Olha só na letra C. Um grupo de 7 alunos, 4 professores, de quantos modos pode se formar? 4 pessoas com pelo menos 3 professores. Gente, agora mudou a linguagem. Uma coisa é eu dizer exatamente, outra coisa é eu dizer pelo menos. Pelo menos tem que ser encarado como sendo no mínimo, tá? Pelo menos é no mínimo. Então, eu posso ter no mínimo 3 professores, tá? E qual que seria o máximo? O máximo seria 4, até porque eu só tenho 4 professores. E também porque a comissão é só de 4 pessoas. Então, eu teria aqui 2 situações a considerar, 2 hipóteses. Uma primeira, onde eu tenho 3 professores, e a outra, quando eu tenho 4 professores. Beleza? São 2 situações, 2 hipóteses diferentes. Então, nós vamos fazer o cálculo levando em consideração isso. Na primeira situação, vamos considerar a hipótese de termos somente 3 professores e um deles será aluno. Então, eu vou ter que fazer aqui. Como é um aluno e são 7, eu vou fazer a combinação de 7 e 1. Como são 4 e eu tenho que combinar 3, então seria a combinação de 4 a 3. Bom, lá no fatorial, na regra de fatorial, a gente aprende o seguinte, que se eu tenho como agrupamento o número 1, quando P é 1, o resultado da combinação vai ser o próprio N, tá? Se você desenvolver isso daqui, vai dar o próprio N. Portanto, combinação de 7 a 1, isso é igual a 7. Combinação de 4 a 3, a mesma situação. Também lá na regra de fatorial, quando eu tenho a diferença de uma unidade somente do N para o P, a resposta é o próprio N. São 2 situações que é o próprio N, quando é 1 e quando a diferença é de uma unidade de um para o outro, ok? Então, nesse caso aqui, a minha resposta será o 4. E até já fizemos anteriormente isso daqui, 4 e 3, né? Portanto, 7 vezes 4, isso aqui vai ser igual a 28. Beleza, essa é a primeira hipótese. Eu vou conseguir formar 28, né, comissões de 4 pessoas, onde 3, pelo menos, são professores. Agora, qual seria a outra hipótese? Onde os 4 são professores. Aí, nesse caso, eu só tenho uma situação, combinação de 4 a 4. Certo? Combinação de 4 a 4. E a combinação, quando N é igual a P, gente, a resposta é igual a 1. Se você fizer lá a combinação de 4 em 4,
só vai haver uma possibilidade de fazer isso. Como eu consegui 28 possibilidades aqui e eu consegui uma possibilidade na segunda hipótese, então o total de comissões que eu consigo montar é a soma disso, 28 mais 1, 29 comissões. Tranquilo? Consegui 28 em uma. Consegui uma em outra. Então, o total de comissões formadas é a soma da primeira hipótese mais a segunda hipótese. Beleza? E aí está resolvido o exercício. Tranquilo até aqui, galera? Bom, vamos lá. Vamos para mais uma situação. Agora, eu tô criando situações que vai ajudar você na hora dos exercícios. Ah, tá, eu tenho que levar em consideração isso, eu tenho que levar em consideração aquilo. São as especificidades, tá? De cada pergunta. Agora, o que ele pede na letra D? Eu tenho que formar grupos de 3 pessoas. Mas observe a condicionante. Com pelo menos um professor. Pelo menos um quer dizer no mínimo um. Então, eu tenho uma situação onde eu posso ter 1, eu posso ter 2, eu posso ter 3 professores, tá? Que seria o máximo ali, tá? Professor, eu vou usar o mesmo raciocínio, fazer várias hipóteses. Eu vou criar a hipótese 1, só um professor, a hipótese 2 com 2 professores, a hipótese 3 com 3 professores, depois somar tudo? Pode, é um caminho mais longo, porque você vai ter que fazer vários, mas é um caminho. A outra situação seria o seguinte: eu calculo o total de comissões que eu consigo formar com 3 pessoas. O total, independente de ser aluno ou professor, com 3 pessoas. Ou seja, uma combinação de 11 tomados 3 a 3. Beleza? Aí, eu vou calcular o total de comissão só de alunos. Só de alunos. Beleza. Só de alunos serão 7 alunos tomados 3 a 3. Combinação de 7 a 3. Porque são 7 alunos tomando 3 a 3. Eu vou saber quantas comissões eu consigo formar aqui. Se eu tenho o total de comissões e eu tenho o total de comissões só de alunos, a diferença entre eles sempre terá pelo menos um professor. Sempre terá, porque aqui não tem nenhum professor, aqui é só aluno, 7,3 é só aluno. Aqui 11,3 é o total, seja só de aluno, só de professor, aluno e professor, tudo misturado. É o total que eu consigo. Quando eu subtraio da quantidade só de alunos, o que sobrar vai ter pelo menos um professor. Então é mais prático. Combinação de 11 a 3, eu vou ter aqui 11 fatorial, dividido por 3 fatorial, 11 menos 3 fatorial. Aqui eu tenho 7 fatorial, dividido por 3 fatorial, 7 menos 3 fatorial. 11, aqui 11 menos 3 vai dar 8, então eu vou ter 11 vezes 10, vezes 9, vezes 8, dividido por 3 vezes 2, vezes 1, vezes 8. Simplifico 8 com 8, 9 com 3 dá 3, 10 com 2 dá 5. Então, eu vou ter 11 vezes 5, 55, vezes 3, 165. Aqui, 7 fatorial, eu vou ter 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, dividido por 3 vezes 2, vezes 1, vezes 4, porque 7 menos 3 são 4. Simplifico 4, 3 vezes 2 são 6, 7 vezes 5, 35. Portanto, 165 tira 35, resposta 130. Então, quantas comissões eu consigo formar? 130 comissões. Observe que eu achei o total só de alunos, subtrair, eu tenho o total que vai ter pelo menos um professor. Beleza, gente? Tranquilo? Então, tá aí. Bom, gente, eu quero só destacar o seguinte, que permutação, arranjo e combinação. Como que eu diferencio eles, professor? Olha só, nós temos que levar em consideração 3 coisas aqui.
qual foi o critério de formação, que tipo de agrupamento é, e aí eu classifico se é uma permutação, se é um arranjo, se é uma combinação. Então vamos recordar isso daqui, gente, ó. Só a ordem dos elementos, só ordenar os elementos. Então eu vou ter um conjunto onde ele pergunta quantos grupos eu consigo formar com esses elementos desse conjunto. Então, ao inverter a ordem, eu tenho um agrupamento diferente. Então, será algo ordenado, tá? É aquele caso que eu dei de exemplo. 123, 321. São os mesmos elementos, porém números diferentes. Então, esse caso, quando n é igual a p, nós temos um caso de permutação. Basta você permutar, pronto. Quando só a ordem importa, tá? Agora, se eu tenho que, ao alternar, formar grupos diferentes, formar o mesmo grupo, a ordem não importar, ou seja, não ordenado, então eu vou ter uma combinação. Toda vez que não for ordenado, alterou a ordem, continua o mesmo grupo, então combinação. E quando eu tiver uma situação que n for maior que p, certo? Portanto, eu tenho mais elementos do que elementos mais elementos do conjunto do que elementos do agrupamento. E eu tenho que ordenar. E ao alterar, eu tenho uma situação diferente, então estou numa formação no tipo de agrupamento ordenado. Aí, quando eu levo em consideração esses dois fatores, eu tenho arranjo. Beleza? Tranquilo. Então, essa é a situação. Vamos fazer exercício? Vamos lá? Primeiro exercício. Galera, ó. Eu vou deixar os cálculos finais para vocês fazerem. Nós vamos fazer a interpretação e a montagem. E você faz a conta final. A União tem hoje 138 estatais sobre sua gestão. Entre elas o Banco do Brasil, a Petrobras e a Caixa. Dessas 138, somente 3 devem permanecer sobre a gestão da União. As demais serão privatizadas. Considerando essas afirmações, julgue o próximo item. Se todas as estatais tiverem a chance de ficar sobre a gestão da União, então a quantidade de maneiras distintas de escolher 3 empresas que serão privatizadas será inferior a 230 mil? Observem, o exercício diz, tenho 138 empresas para agrupar de 3 em 3. Por quê? Porque eu vou ter que privatizar 3. E eu tenho que formar grupos diferentes. Mas se eu escolher Banco do Brasil, Caixa e Petrobras, ou Petrobras, Banco do Brasil e Caixa, ou Petrobras, Caixa e Banco do Brasil, muda alguma coisa? Não muda. A ordem não importa. Se a ordem não importa, é combinação. Tá? A ordem não importa? Não. Então é combinação. Tranquilo? Então, se é uma combinação, basta eu fazer aqui combinação de 138 tomados 3 a 3, tá? 138 tomados 3 a 3, porque eu tenho 138 empresas e eu devo agrupá-las de 3 em 3, tá? Feito isso, gente, feito esse agrupamento, o que vai acontecer, tá? Você simplesmente vai fazer a conta, 138 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 138 menos 3. Vai ficar aqui 138 vezes 137 vezes 136 vezes 135, porque eu tenho 135 embaixo. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, vezes 135, ó. Corta 135 com 135, multiplica em cima, multiplica embaixo, ou simplifica, como você preferir, divide, você vai encontrar aqui 428.536 mil ao fazer essa conta. Tá? Depois você faz a multiplicação aí. 428 mil, o que aconteceu? Ele perguntou se será inferior a 230? Não, gente, 428 é mais. Então, isso aí está errado. Será inferior a 230 mil? Não, está errado. Deu 428 mil, é bem mais que 230.
Beleza? Tranquilo, né, professor? Vamos ver um outro aqui, ó. O FGD 2019. Em um aquário serão colocados 5 peixes, cada um de uma cor. Se há 8 opções de cores de peixe para serem escolhidas, quantas combinações de cores de peixe podem ser formadas para esse aquário? Quem é meu N, gente? A quantidade de cores que eu tenho disponíveis. Quais são? 8. Essas cores terão que ser combinadas entre quem? Entre 5 peixes. Então, eu vou agrupá-las de 5 em 5. O meu P vai ser 5. Olha só que tranquilidade, combinação de 8 a 5. 8 fatorial dividido por 5 fatorial, que multiplica 8 menos 5 fatorial. Daqui para frente, fica a cargo de vocês fazer essa continha, tá? Então, você desenvolvendo isso, você vai encontrar como resposta 56, resposta letra D. Tenho 56 formas de combinar essas 8 cores 5 a 5, porque são 5 peixinhos que tem que ser pintados aí. Beleza? Tranquilo? Então, aí desenvolve isso aqui, tá? Fica aí para você treinar. A resposta, 56. A gente já treinou, né? Como é que faz o desenvolvimento de fatorial. Agora é bom você colocar isso em prática. Próximo aqui, ó. INAS 2019, Core São Paulo. Olha só, um professor de matemática, em sua primeira aula do ano, resolveu presentear 2 alunos com um jogo de esquadros para usarem nas aulas de geometria. Para isso, primeiro sorteou 10 alunos e, entre os 10, ganharia aqueles que soubessem resolver a seguinte problemática proposto por ele. De quantas maneiras eu posso escolher 2 alunos entre vocês 10 para presentear com o jogo de esquadro? Quais foram os alunos que ganharam presente? Dá uma pausa e tenta fazer, depois você acompanha a solução disso aqui. Você deve estar pensando, professor, mas como que eu vou saber se foi Ívila, Pedro, Cris, Gaspar, Vitor? Eu não sei o nome dos outros alunos. Será que são esses nomes mesmo? Veja bem, gente. Na realidade, esses nomes aqui pouco importa para nós. Se é João, Maria, Pedro, José, Cristina, não importa. O que vai importar são essas respostas aqui. Vocês observem que a quantidade de maneiras de fazer essa distribuição são todas diferentes. Então, se você calcular a forma de combinar 10 elementos tomados 2 a 2, o valor que der, que bater com qualquer uma dessas aqui, vai ser a alternativa correta. Porque todas são diferentes, então basta eu preocupar com isso. Professor, como que eu sei que é combinação? Porque, veja bem, ele falou para escolher que as 2 pessoas que acertassem, o grupo que acertasse, iria ganhar. Então, se for João e Maria, ou Maria e João, é a mesma coisa, é o mesmo grupo. A ordem não importa. Então, se a ordem não importa, então é combinação. Tranquilo? Bom, então basta combinar 10 a 2. Combinação de 10 tomados 2 a 2. E é isso que você vai fazer agora, tá? É isso que você vai fazer. Desenvolve isso, 10 fatorial dividido por 2, 10 menos 2. Faz essa continha, você vai encontrar exatamente 45. Portanto, resposta letra A, 45 maneiras. Ívila e Caleu. Pronto, está resolvido. Tranquilo? É um exercício da banca INAS que, assim, a forma como é colocada, às vezes confunde a gente, né? Puxa, eu não tenho nomes, tal, mas isso aí é só um distrator, gente. O que você tem que fazer é combinar 10 a 2. 10, 2 a 2. Pronto. Outra situação, Banca Idecan 2018. Uma equipe mista de vôlei de quadra, amador, conta com um plantel de 15 jogadores, sendo 8 mulheres e 7 homens.
Considerando que todos os jogadores podem jogar em todas as posições, a quantidade de equipes distintas que se pode formar com exatamente 3 homens e 3 mulheres é de. Então, observem aqui o seguinte, gente. Ele quer que a gente forme equipes de 6 pessoas. Só que 3 tem que ser homens e 3 tem que ser mulheres. Obrigatoriamente, porque ele falou aqui, ó, exatamente. Então, eu tenho que respeitar isso. Eu não posso ter 4 homens nessa equipe. Eu só posso ter 3. E tem que ser 3, não pode ser menos também. A mesma coisa com mulheres. Bom, então trata-se de uma combinação. Por quê? Escolhido o homem A, B ou C, e C, B ou A, ou C, B e A, ou C, A e B, é a mesma coisa, é o mesmo grupo de homens. Então, a ordem não importa, então eu tenho uma combinação. Então, com relação aos homens, eu vou ter uma combinação. Quantos homens eu tenho? 7 homens. Eu tenho que agrupá-los de quanto? De 3 em 3. Quantas mulheres eu tenho? 8 mulheres. Eu tenho que combinar de 3 em 3. Então, eu vou fazer uma combinação de 7 em 3 e vou fazer uma combinação de 8 em 3. Bom, a combinação de 7 e 3 nós até já fizemos. Isso aqui, 7 e 3, 7 fatorial vai dar 35. Nem vou fazer esse. Combinação de 8 em 3. O que eu tenho? Ó, 8 fatorial dividido por 3 fatorial, 8 menos 3 fatorial. 8 menos 3 é 5. Então, eu vou desenvolver o 8 até chegar no 5. Ó. 8, 7, 6, 5. Embaixo, eu tenho 3, 2, 1 e o 5. 5 elimina 5. 3 vezes 2 vezes 1, 6 elimina 6. 8 vezes 7, 56. Portanto, o total de combinações que eu vou conseguir formar, o total de formas diferentes de montar essa equipe será o resultado desse vezes esse. Portanto, 35 vezes 56. E fazendo essa conta aqui, gente, 35 vezes 56, eu vou encontrar exatamente 1960. Portanto, letra A. Resolvida a questão. Tranquilo? É só fazer o produto ali. Belezinha? Compreenderam o contexto? Esse já é um exercício que dá uma situação de análise diferenciada. Então, eu tenho que estar atento a isso. Fundatec 2018, gente. O que diz esse aqui? Ó? Para executar os pareceres, cálculos e arquivamento dos processos, foram organizadas equipes de 3 técnicos legislativos. 3 técnicos. Sabendo que há um total de 12 técnicos, quantas equipes diferentes podem ser formadas com esses técnicos? Muito simples, né, professor? Quantas pessoas eu tenho à minha disposição? Eu tenho 12 técnicos. Meu N é 12. Eu tenho que agrupar de que forma? De 3 em 3, porque ele falou que para organizar foram formadas equipes de 3, ou seja, meu P vale 3. Diante disso, gente, agora é só fazer a combinação. Então, eu tenho combinação de 12 tomados 3 a 3. Como que você vai fazer isso? 12 fatorial dividido por 3 fatorial, que multiplica 12 menos 3 fatorial. Então, está aqui. Desenvolve esse cálculo. Você vai chegar na resposta de 220. Portanto, existem 220 formas diferentes de fazer, tá? Fica aqui esse desenvolvimento para você fazer, tá? Você já sabe qual é o caminho que tem que se tomar para você estar treinando isso. Tranquilo? Viu que coisa bem tranquila? Professor, por que eu sei que é combinação? Porque a partir do momento que você escolheu 3 técnicos, invertendo a ordem entre eles, não vai formar um grupo diferente. Se não forma, é combinação. Beleza? É sempre essa ideia, gente. Alterou a ordem, eu tenho um novo grupo? Alterou a ordem, eu tenho um novo grupo? Não. Então, é combinação. Alterou a ordem, eu tenho um novo grupo? Sim. Então, é arranjo. Se a resposta for sim, você está diante de um arranjo. Se a resposta for não, você está diante de uma combinação. Alguns usam a forma de confirmar algo, é dizer sim, é uma forma de confirmar. Mas a gente tem uma forma também de confirmar o sim,
sem necessariamente dizer a palavra sim. Tipo, aham. Ah, você vai em tal lugar? Aham. Aham quer dizer vou, sim. Confirma, certo? Então, se você confirmar aham, arranjo, não combinação. Então é digamos assim, um macetezinho aí, tal, meio chucruzinho, mas ajuda às vezes a gente lembrar se eu vou ter que usar de ferramenta arranjo ou vou ter que usar de ferramenta combinação. Então fica a dica aí. Você lê o exercício e você vai estar diante de duas possíveis respostas. Ou você vai dizer não, se alterar a ordem eu não formo um novo grupo, ou você vai estar diante da resposta. Se eu alternar a ordem, sim, eu formo outro grupo. E o sim nós vamos encarar como arran. Então eu tenho não, combinação, arran, sim, arranjo. Tranquilo? Beleza? E aí é só aplicar a formulazinha. Beleza? Tranquilo, né, galera? E assim chegamos ao fim da nossa aula. Galera, foi um prazer muito grande estar com vocês até aqui. Peço a Deus que continue dando força e coragem para você não desistir, beleza? Porque Ele está sempre conosco. E é Ele que vai garantir a nossa presença aqui na próxima aula. Nos encontramos, então, nesta próxima aula, com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo forte no seu coração. Até a próxima. Tchau, galera. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e eu quero apresentar essa playlist de 100 vídeos completos focados no concurso da Universidade Federal do Sul da Bahia e do Oeste da Bahia, que a LAC Concurso está disponibilizando para vocês. Depois da minha fala, vocês vão ter a aula aí normalmente completa para que vocês estudem de uma forma com qualidade, com presteza. A gente faz essa ação aí para ajudar os alunos, né? E eu quero fazer um convite. Olha só. Ah, professor, estou assistindo as playlists, está bacana, está 10, está tranquilo, mas, professor, eu quero material de apoio. Ah, professor, eu quero o restante do curso. Aqui tem 100 vídeos no YouTube, mas são mais de 100 vídeos este nosso curso. E eu faço um convite para vocês, até para vocês ajudarem o nosso querido site. Vocês podem estar estudando via o nosso site lá, concurso, a inscrição está, o link da inscrição está na descrição desse vídeo, contribuindo com um valor simbólico de R$ 99,90. R$ 99,90 você vai ter este curso completo, mais de 100 aulas, mais um material de apoio e, além disso, você vai ter direito a uma metodologia vencedora, que é o nosso Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o painel do aluno. Ali você vai ter uma meta de estudos diária, a gente vai organizar, nós vamos priorizar os seus estudos com base na grade. Você vai estudar em regime de metas. Você vai ter o painel do aluno, você vai ter toda a estrutura do site por apenas R$ 99,90. E, claro, você vai contribuir com esse nosso grande projeto social que nós desenvolvemos aqui no YouTube. Tudo bem? Bacana? Então, excelente aula. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.